Olá! Hoje eu queria conversar um pouquinho sobre uma situação que tem sido cada vez mais frequente no consultório e deixar um alerta, que é o uso de medicações pró-eréteis sem que tenha existido uma orientação ou uma prescrição médica. Então, hoje em dia, a gente tem visto muitos jovens fazendo uso desse tipo de medicação em várias situações, como, por exemplo, ao dar início à vida sexual, então para se sentir mais seguro, mais confiante, acaba fazendo uso. Homens que por alguma razão acabaram tendo uma situação ou com perda de ereção ou nem ter conseguido ter a ereção, que é uma situação bastante comum, bastante frequente, por exemplo, em situações onde vai começar a sair com uma parceria que tinha uma expectativa muito grande com aquela pessoa, ou eventualmente depois de anos de um relacionamento, de um casamento, quando vai começar a se relacionar com uma nova pessoa, surge aí uma certa insegurança, um medo, ou eventualmente não está num dia legal, ou está com preocupações de trabalho, ou não estava muito bem de saúde, ou pela própria expectativa de como vai ser aquela relação, ou tinha feito uso, por exemplo, de bebida alcoólica ou de algum outro tipo de substância, enfim, são várias as razões que podem fazer com que eventualmente se perca uma ereção, mas isso não configura que a gente está diante de uma disfunção sexual, Ou eventualmente homens que querem melhorar a sua performance, o seu desempenho sexual e acabam fazendo uso desse tipo de medicamento. Bom, então qual é o problema que isso pode ocasionar? Eventualmente esses homens acabam fazendo uso desse tipo de medicação durante muitos anos, 5, 10, 15 anos de uso. E aí, em um determinado momento, ele gostaria de parar. Então, ele experimenta ficar sem a medicação. E isso pode causar, para alguns homens, às vezes uma insegurança, um medo de estar sem o medicamento, Esse medo vai fazer com que ele perca o foco no objeto de desejo dele, então ele acaba não conseguindo ficar suficientemente excitado, ter a ereção, ou a própria ansiedade, o medo de não conseguir fazer com que ele libere adrenalina, que é um vasoconstritor, que também acaba prejudicando o aparecimento da ereção. Outra situação também que acontece é uma mudança de referência do padrão de ereção. Então, como esses homens ficaram durante muitos anos fazendo uso de uma medicação que é um vasodilatador, que faz com que a qualidade dessa ereção realmente fique mais potente, ou que ele consiga manter essa ereção por mais tempo, ou ter uma segunda ereção também no menor tempo, no momento em que ele fica sem o medicamento, que ele se depara com aquela ereção que é a ereção fisiológica dele, a ereção natural, ele tem a sensação de que essa ereção não está com a potência que deveria ter, ou não está com a potência necessária para permitir que tenha uma penetração. Então o paciente acaba nesse momento gerando agora uma disfunção, seja pela ansiedade, seja pelo medo, pela perda do foco, ou por um contraste aí daquilo que é o real e daquilo que vinha do medicamento. E aí nesse momento o paciente sim agora precisa de acompanhamento, de tratamento, para que ele possa voltar a ter uma vida sexual saudável, satisfatória, sem o uso do medicamento, tendo em vista que esse paciente não tinha necessidade, que ele não tem nenhuma causa orgânica, que seja responsável pela disfunção erétil, e sim apenas uma disfunção de origem psicogênica. Então fica aí o alerta, não fazer uso desse tipo de medicamento sem que tenha uma orientação, uma prescrição de preferência de um especialista, E se porventura que você que está ouvindo se identificou com alguma dessas situações, procure atendimento, procure ajuda, procure um terapeuta sexual.